Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou o host do High Tech Podcast, o podcast da Impulso para CTOs e líderes de tecnologia. E nessa edição eu estou com Danilo Ferreira, conselheiro na rede Digitalize e membro associado do IBGC. Danilo, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de que cidade você está falando? Pô, obrigado. Pô, prazer é meu. Agradeço a oportunidade. Sou em São Paulo e, pô, obrigado. Tô super contente e ansioso, cara, para participar. Bacana. Não, nossos papos aqui antes já foram animados, desde a da nossa conversa ali do que a gente falaria. Então, tenho certeza aí que quem está nos ouvindo vai curtir bastante. Não vai ser um papo extremamente técnico, mas vai ser um papo muito relevante para você, CTO, para você, Tech Lead, que acompanhou nesses últimos 5 anos aí do mercado de tecnologia e com muitas movimentações de crescimento e tudo mais e até diminuição dos times, né? Mas antes da gente falar de fato disso aí, Danilo, você tem uma passagem, várias passagens muito importantes, seja como desenvolvedor, como gerente de engenharia, líder técnico, CTO, em múltiplas ocasiões ali. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, se apresentasse um pouquinho para quem ainda não te conhece. Claro. Vamos lá. Eu acho que eu passei na carreira Y por todos os degraus possíveis. Então, eu comecei como desenvolvedor, era desenvolvedor Java, fui certificado e trabalhei 7 anos, mais ou menos, como desenvolvedor. E, cara, eu gostava muito. E era até engraçado. Se você me perguntasse lá no começo se eu ia ser gerente de projeto, eu ia falar, tá louco, cara, isso aí é. Vou depender, minha performance está atrelada à performance dos outros, de um time, de um projeto. Não, cara, isso aqui é muito complexo, quero mais ficar no técnico mesmo. E acho que é um pouco de quando a sua jornada pessoal e sua jornada profissional foi a primeira vez, talvez, que se cruzou, porque eu também comecei a perceber, fazendo MBA, que eu tinha mais habilidades do que eu pensava, comparado com o pessoal técnico. Então, se você pega um cara estritamente técnico, puxa, eu achava que eu tinha um pouquinho mais de sociabilidade, um pouquinho mais de comunicação, mas quando você compara com o cara de marketing, claro que não, o cara de vendas, com certeza não. Então, mas por outro lado, eu comecei a me identificar. E, obviamente, quando você começa a identificar e estudar, você percebe um abismo que tem, e fui atrás de cursos, e muitos cursos, muito estudo, para melhorar esse pouquinho que eu estava identificando que eu tinha de diferencial. Tive duas sortes, eu acho, na carreira de o tempo, né, do mundo estar também alinhado com as coisas. A primeira foi nesse momento que eu senti isso, era o momento que o Scrum estava chegando no Brasil, que hoje a gente fala de ágil, mas, cara, era Scrum. Na época era só Scrum que tinha, então eu transicionei de desenvolvedor para Scrum Master, que hoje é um gerente de projeto ágil, e eu acho que, cara, me deu muita visibilidade de potencial para outros lugares. E depois eu acho que também com a onda de startups, a segunda vez com a onda de startups também me deu grande visibilidade para poder explorar outras habilidades para ser CTO, esse tipo de cenário. Mas eu passei como líder técnico, especialista, arquiteto do lado do Y, depois do outro lado do Y, gerente de projeto, coordenador, gerente de engenharia, e agora nos últimos 4 anos estou como CTO. Então, Bacana. 20 anos, né? Longa jornada por enquanto, mas também muito confortável de saber, puxa, cara, o cara como coordenador, entendo as preocupações dele, entendo que ele às vezes não tem o empowerment para fazer isso, então é legal ter passado por isso, as ansiedades do arquiteto de achar, não, o time de engenharia não trabalha do jeito que eu quero, porque você não está trabalhando lá do lado dele, então assim, é legal quando você tem uma carreira que você já passou por vários lugares, de vários tamanhos, em várias posições, porque você tem uma empatia maior, você já sabe como aquela pessoa está pensando, potencialmente, né? Sempre tem pessoas são uma incógnita, mas ajuda muito a criar essa empatia. Tô na parte técnica, eu tô bem confortável, assim, sabe, com Mas liderar o time. Mas não, assim, essa propriedade de você já ter estado ali, mesmo que não seja aquela stack ou aquele ambiente específico, mas você não, eu já fiz isso, eu já estive nessa posição, te dá, eu concordo muito com essa propriedade, com essa empatia, com esse entendimento da situação, além de, não, isso aqui é muito simples. Não, para isso pode existir algumas complexidades que É, você está criando, que eu é, lembro disso e tudo mais, né? sim. E eu acho que te dá muita propriedade para uma coisa que hoje é muito comum, né, com low code, no code, tudo isso que é o famoso é só.
Ah, é só fazer isso. Cara, não é só, cara. Tem um monte de coisa que a gente tá vendo. É só quando você tá seguindo uma receitinha de bolo que você viu na internet e é só fazer isso. Mas se sair uma vírgula do negócio, cara, tem muita coisa de risco que a gente está falando e prós e contras que a gente tem que saber antes de absorver aquilo, né, essa stack, essa tecnologia na nossa empresa. Então, concordo com você, cara. Dá muito. As cascas e as feridas dão muita propriedade para você falar. Boa. Assim, nós aqui na Impulso, a gente tem uma comunidade de 150 mil profissionais de tecnologia, a gente é uma comunidade que existe desde 2018, e, assim, não só aqui, mas na internet, a gente vê um conjunto de meetups e talks técnicas focados em temas muito técnicos, em novas stacks que estão saindo, novas toolkits, né, que se você é do mundo de JavaScript, enquanto a gente começou aqui, nasceram mais 4, por exemplo, mas a realidade do CTO ali, ela é um pouquinho mais complexa do que isso, do que simplesmente, é claro, é muito técnico, a gente não pode falar, não, CTO é só negócio, não, tem muita área técnica, tem muito conhecimento técnico, como você mesmo disse, mas como assegurar que o foco da equipe, que o time de tecnologia, ele não está se distraindo com essas questões técnicas a ponto de perder o foco com os objetivos financeiros, né, estratégicos de uma organização. Beleza, a gente tem os desafios técnicos, a gente tem as inovações técnicas, a gente tem as novas ferramentas, mas como fazer com que o time, né, não perca o que realmente importa diante do desafio que são os objetivos financeiros e estratégicos de uma organização aí. Não, excelente pergunta. Eu acho que primeiro são as métricas de performance. Exemplo. Cara, se tá tudo andando, tudo entregue, tudo funcionando, e os caras querem testar alguma coisa, cara, a gente pode conversar sobre. Agora, se não tá, aí já começa por aí, né? Poxa, se as métricas de produtividade já não estão de acordo, fica muito difícil você tentar propor alguma coisa. A outra coisa é ter uma definição clara de stack. Eu acho que é por aqui que a gente vai. Podemos conversar? Está sempre aberto? Está sempre aberto, óbvio. Eu mesmo, dando um super parênteses, teve um momento que eu defini que seria uma stack em Python, e durante um ano e meio depois, eu falei, olha, cara, Node talvez seja uma boa, porque a característica, você começa a ver, olha, tem os prós e contras aqui, acho que esses prós eu estou gostando mais do que o outro. Então, às vezes, você mesmo vai passando por essas dúvidas, né, e vai refletindo. Mas eu acho que então, métricas de produtividade, critérios de produtividade muito bem alinhados, ter a definição do stack, eu acho que também você pode se aproximar ou ter pessoas, no dia a dia você vai ter pessoas para fazer isso, para se aproximar dos chapters. Então, por exemplo, o pessoal de front-end está discutindo um framework XPTO. Cara, é a hora de a gente estar falando isso? Às vezes não é. Então, eu prefiro estar perto, ter pessoas que estão perto, supervisionando, não monitorando as discussões. Porque também, senão, eu acho que o grande ponto do que a gente está falando aqui é ter a viagem, né? Não, a gente agora vai usar... Gente, peraí, vocês já fizeram um POC, já fizeram não sei o quê, e vocês acham que a gente vai implementar isso amanhã? Não vai. A gente tem mais 6 meses de coisa para entregar para a gente começar a discutir isso. E aí criou-se uma ansiedade desnecessária no time e um tempo que eventualmente a gente podia estar fazendo revisão de código, gerando novos guidelines de desenvolvimento, e uma coisa que eventualmente nem vamos usar. Então, acho que o P&D interno do time é muito legal, excelente, mas infelizmente tem momentos. Tem momentos. Dificilmente a gente tem momentos bons e hábeis pra gente. Não, parece que é razoável a gente testar, fazer uma POC. Tem a gente fazer de uma POC de um cache novo, ou seja, em novas adições àquela stack, né? Puxa, a gente está com um cache aqui que é da Amazon, a gente pode testar um cache novo em memória XPTO. Pô, beleza, acho que vale a pena. Agora, rompimentos muito significativos normalmente não são tão fáceis de fazer e nem tem tanta janela de oportunidade. Acho que esse que é o pior cenário para ansiedade do pessoal mais técnico, sabe? Mas Exato. é a realidade. Então, por mais duro que seja, é melhor você trabalhar na realidade, porque o grau de frustração com o time, de você falar que 6 meses que vai dar para implementar aquele negócio depois, não vai dar mais, putz, você matou a motivação do time, né? Bacana. Eu gosto muito disso, da gente falar de métricas de performance, que eu acho que elas vão confirmando, né, como nós estamos, e ter
um conjunto de ferramentas, um conjunto de stacks que estão definidos. Gente, então, assim, até as nossas distrações, elas têm um limite ali Sim. para que a gente... Porque, assim, para uma pessoa técnica, eu sempre trago isso para o time, que é, Márcio, vamos usar um novo framework, velho? Assim, na hora de contratar, vocês muitas vezes saem, né? E aí eu Uhum. estou aqui contratando pessoas que, agora, além de saber o X e o Y, tem que saber o Z também, porque a gente Perfeito. implementou, né? Então, ter um limite, um escopo de ferramentas, tecnologias de stack ali, vão ajudar não só na contratação, na manutenção, na agilidade e tudo mais, né? Posso dar 2 exemplos do que Por você falou favor. que eu me lembrei aqui na minha carreira? Logo no começo, quando a gente estava com Java, e aí tem, né? Imagino que isso se estende para várias outras linguagens também. Sei que Python tem, sei que algumas outras tem, mas acho que muita gente vai se relacionar. A gente tinha como fazer é, aquela query direto na mão ali numa string ou usar alguma coisa de mapeamento do banco de dados, que era um Hibernate lá na época. E aí eu Saudoso me lembro que Hibernate. eu questionei um arquiteto ali, eu falei, cara, por que a gente não usa o Hibernate? Por que a gente não faz isso? Ele falou assim, simples, porque além de Java, struts, agora a gente vai ter que procurar alguém que saiba Hibernate também. Então vamos manter o mais simples. E parece que é uma coisa muito pouco sofisticada e eventualmente vai gerar ali um 20% a mais de trabalho que você ganharia com a adaptação de um framework. E eu concordo que você vai ganhar produtividade, mas você ganha na contratação de não ter uma curva de aprendizado muito grande para que comece a ter produtividade, principalmente para contratação. Então, esse foi a primeira coisa que eu aprendi. Cara, menos é mais. Quando você está falando de tecnologia, você colocar um framework novo, que nem a gente está falando, para a curva de aprendizado e para a curva de contratação, eventualmente você está colocando uma gigantesca pedra no caminho. A segunda é que eu vou usar aqui um termo que é uma brincadeira, mas assim, escolhas de tecnologias e principalmente linguagens esotéricas, eu brinco que assim, cara, é legal quando você já gastou 3, 4 meses aprendendo e você adora aquela linguagem. Aí é a parte que é muito raro eu fazer isso tecnicamente, que é usar o meu crachá de CTO e falar, legal, galera, mas a gente vai por aqui, por Python, por exemplo, e acho que a última vez que eu defini Python é isso, a gente vai por Python, porque na hora que eu chegar lá para contratar 10, 15, 20 pessoas que o CFO abriu a mão, o orçamento para eu contratar, eu tenho que contratar em 30, 60 dias, eu preciso literalmente fazer um trabalho de employer branding hunting e não vai ter o cara que fala linguagem esotérica. Aí eu posso contratar um cara júnior que está afim de trabalhar, eu preciso contratar uma galera, um pessoal que está no mercado. Então para um pessoal acadêmico, um pessoal até mais jovem, mais novo mesmo de trabalho, é muito questionar. Por que a gente não usa a linguagem tal? Porque não é do mercado, cara. E na hora que você, como CTO, tem o seu. O cara vai liberar o orçamento, ele vai falar para você, você não consegue contratar pessoas? Você fala, não, sabe por quê? Porque a linguagem XPTO. Então por que você escolheu essa linguagem, cara? Por que você não foi. Linguagem tem de monte. Então, essas duas experiências que eu passei e não foram. Essa de linguagem não foi só uma vez, diz muito. Quando você está com o chapéu do inovador, do desenvolvedor que está querendo inovar, e está querendo aprender coisa nova, porque é bom para ele, mas não é bom para a empresa, às vezes, é legal para o path de carreira dele de desenvolvimento, mas para a empresa não tem ligação. E você tem que falar, cara, entendo que isso aqui é super legal, mas não é o momento. E como CTO, eu prefiro isso porque você vai buscar mais estabilidade, é completamente normal. Perfeito. Assim, a gente brinca, a internet, a bolha tech aí, critica muito aquelas descrições de vagas extremamente complexas, de júniors e de plenos, muitas vezes, mas assim, isso é muito resultante de muitas dessas tomadas de decisões, né? Então você tem ali um Hibernate, você tem um Java, você tem um microserviço, você tem um Cypress rodando com testes de integração. Vai ser Quando que você ter vê Docker, Kubernetes, ou seja, não tem fim, né? isso, e aí não tem fim, e aí o júnior, ele vai ter que minimamente tocar em tudo isso. Não que ele vai ter que entrar sabendo de tudo isso, mas ele vai tocar em tudo isso. Por quê? Porque o seu ecossistema ele está formado por tudo isso, né? Como você mesmo Exatamente. disse, está complexo. Então não é que as descrições são necessariamente ruins. Podem ter, claro, vagas com descrições ruins, mas o ambiente está tão complexo, a arquitetura, o ecossistema todo está tão fragmentado em POCs que geraram produtos em stacks diferentes que assim, a empresa está refém de tudo aquilo. É isso aí. Então, não é assim, é culpa da empresa. Claro, são tomadas de decisões, mas os próprios os engenheiros, os arquitetos, os devs ali, eles são muito responsáveis por
por olhar para essa situação mais do que a minha experiência, né? Eu sempre falo assim, putz, eu quero aprender algo em Rush e tudo mais, em Elixir. Beleza, vamos fazer faz o seu side project aí da sua vida em Elixir. Mas assim, depois que a gente assumiu algo aqui dentro, no caso, aqui na Impulse, a gente tem um histórico de Ruby on Rails. Então, assim, se eu trouxer alguma coisa muito diferente disso, eu tenho que manter. E daqui 5 meses, para um dev pode ser já desinteressante, mas para mim que estou aqui há 9 anos, eu falo, eu preciso manter isso aqui. Eu preciso agora continuar mantendo. E agora eu preciso encontrar uma pessoa que curta, que tem isso, não é você sabia, né? Que curta Ruby, que curta Node, mas também que curta Elixir. Boa. Né, e tudo mais. Né? E eu acho que até não sabia, tá, esse detalhe aí, mas só para pegar um exemplo, justamente que você falou, cara, eu era desenvolvedor Java e a gente estava num projeto super complexo na terceira versão do projeto. Já tinha falhado a primeira, já tinha falhado a segunda, e aí eu me lembro que a alta direção chegou, ó, a gente vai trocar de Java, porque a terceira vez que você está no projeto, a chance de falhar já é muito pequena. Porque esse é um pouco do negócio. Pô, você está na terceira vez, você já falhou 2 vezes, você já tá, o time todo já está mordido, a gente já está muito próximo de chegar ao sucesso. E aí, olha, para tudo, e agora a gente vai fazer em Ruby on Rails. O que, novamente, eu não estou questionando, porque naquela época ninguém nem sabia, tá, qual era o final da história. Sim. Mas eu, como técnico, eu falei, peraí, cara, eu já sou sênior, já sou certificado em Java, eu não quero ir para essa... mas o cara que é um pouquinho mais júnior, ele baixou o PDF de 42 páginas lá de madrugada, leu e agora já está programando em Ruby. Eu falei, que bom para ele, cara. Não é a minha versão do negócio. Não é de todos os parceiros dele aqui, né? Exato. E não é julgamento de valor, novamente. Não porque eu acho que é bom ou ruim, até porque naquela época ninguém sabia se ia ser bom ou ruim, mas era tipo assim, olha, eventualmente você vai encontrar pessoas que não estão dispostas a fazer essa pluralidade de falar francês, italiano, inglês e espanhol. O cara é bom em inglês só e ele só quer isso. Eventualmente você vai perder pessoas também, né? Tem isso. Sim, boa. E assim, embora a gente tenha essa clareza, Danilo, assim, o time sempre vai trazendo essas demandas. Demandas que muitas vezes são pessoais, mas com a capa ali que é para melhorar a performance, esse modelo arquitetural e tudo mais. Como equilibrar, né, a atenção desses desafios técnicos, que a gente não acho que não vale simplesmente ignorar essas opiniões, mas a gente manter o foco dentro do que é realmente importante. Não só do nosso foco, mas o foco das pessoas, daquelas pessoas que são mais inquietas. Não só, a gente está falando muito aqui de linguagem, mas às vezes são de modelos arquiteturais mesmo. Então, eu quero. Sim. Faz muito sentido aqui uma arquitetura hexagonal aqui dentro, mas parece que a gente não precisa disso. Mas como manter essas pessoas engajadas, mais focadas no que realmente importa e avaliando aí, equilibrando? Eu acho que não tem uma resposta, é muito difícil, né? É muito subjetivo, depende das pessoas, depende muito do ambiente da empresa, mas a minha maneira que eu faço isso é tendo uma conversa muito sincera em relação, gente, entendo que às vezes precisa ser, aí eu coloco a palavra modernizado, a gente precisa modernizar, ou seja, se a gente fizer, é sempre péssimo fazer isso, mas se a gente fizesse uma analogia à engenharia civil, é tipo, pessoal, temos um prédio de 3 andares, podemos fazer um ótimo prédio de 3 andares, podemos primeiro pegar o primeiro andar, testar aqui algumas coisas hidráulicas, renovar, dar uma repaginada, ver como é que a gente sente, depois a gente vai fazendo. Mas ele continua sendo um prédio de 3 andares. A gente não vai fazer uma pirâmide do Egito, a gente não vai fazer alguma coisa. Então ter uma vertente de realidade que é importante para você também ancorar as pessoas. E por outro lado, eu acho que a grande palavra aqui vamos fazer um piloto? Vamos ver como é que isso funciona? Cara, da minha experiência, Márcio, no piloto quase nunca dá certo. Não que não dá certo, é porque o cara não consegue manter o piloto que ele está fazendo ele começa a ver muito mais dificuldade, não é só substituir isso e vamos lá, vamos tentar fazer um piloto. Mantendo o piloto, o desenvolvimento do piloto e as métricas de produtividade que ele está comprometido. Então você já fala assim, olha, cara, tá vendo? Não era só fazer aquilo, você viu que tem um monte mais de complexidade. Mas e aí, o que a gente pode fazer? Cara, não acho que realmente não é mais aplicável aqui do que eu pensava. Então ter um piloto é muito bom porque você não se compromete com breakthrough, né? 0-1, então vamos parar tudo agora para reescrever aquilo ou reimplementar essa tecnologia ou essa visão nova das coisas. E normalmente no piloto, eventualmente, ele pode se mostrar muito útil. Realmente é muito fácil mesmo e vai dar uma produtividade grande. Não necessariamente. Das minhas experiências, os pilotos
Normalmente acabam tendo mais complexidade que o pessoal espera, ou porque o pessoal acha que tem que. Pô, realmente é fácil, mas eu tenho que me comprometer a 8, 16 horas semanais. Pô, legal, é que você também tem que entregar o sprint, tem que fazer um monte de coisa, tá vendo? Não é tão fácil. Porque essa pessoa, normalmente ela é sênior que está propondo isso, então ela está entregando dela, fazendo code review, suportando outras coisas, ajudando o pessoal do suporte. Então, assim, ela tem um monte de tarefas para suportar isso e, infelizmente, muitas vezes é o que a gente está falando. Às vezes é um path de conhecimento dela, não é aplicável para a empresa. Então, assim, pô, legal, entendi que você quer estudar isso e quer colocar isso em prática, mas tá vendo? Não é muito útil aqui, né? Não é muito prático aqui. Útil às vezes até é, mas não é muito implementável, né? E é uma pena, Sim. né? Não é porque a gente tem, não é, contra inovação, cara, a gente tem tecnologia, óbvio que a gente quer ver coisa nova, óbvio que a gente quer ver coisa legal, mas é um pouco da hora da realidade, cara, é financeiro, é vendas, infelizmente tem toda uma outra pauta que é muito relevante também, que precisa ser colocada em luz, né? Na obviedade. Perfeito. E nós vamos chegar, acho, nesse ponto, porque quando a gente vai falar um pouquinho desses últimos 5 anos, assim, especialmente 2018, 6 anos para cá, o quanto que eu acho que essas tomadas de decisões elas influenciaram o mercado como um todo. Mas antes disso ainda, você falou um pouquinho de performance aí. Eu sou apaixonado assim em medir fluxo de trabalho, tipo eficiência de fluxo, throughput, é, lead times, cycle times, assim. Eu acho que eles ajudam muito a gente entender como está o nosso trabalho, como está o nosso fluxo de tarefas, como está a performance do time. Mas eu estava até. A gente tem uma comunidade que chama Avanguarda, avanguarda.com, já fazendo um merchan aí para quem está nos ouvindo, que é uma comunidade para CTOs, para C-levels, para líderes do Brasil. E aí, Danilo, a gente estava conversando ali de como a gente medir qual método, qual estratégia que a gente considera mais eficaz para medir o real impacto dos times de tecnologia. Então, beleza, essas métricas que eu falei, eficiência do fluxo, elas ajudam muito a entender se o que chega para mim, qual que é a vazão disso, o quanto isso tá gerando gargalos, onde estão os gargalos, e aí a gente vai falar de CFD, a gente vai falar de vários outros gráficos importantes. Mas quando a gente vai falar qual é o impacto real do seu time de tecnologia, que muitas vezes está fazendo aplicações back-office, aí a gente já não tem tantas métricas tão claras e tão nomes prontos como a gente tem quando a gente fala de performance e de eficiência de fluxo, por exemplo. O que você já viu aí? E assim, é engraçado que eu estava nessa conversa e até uma das pessoas falou assim, Márcio, eu uso isso para eficiência do fluxo, mas para medir impacto eu faço um poker play, um planning poker. Mas, cara, aí eu falei, putz, velho, é uma das coisas que eu não acredito tanto. Mas também eu não consigo pensar em algo tão distinto, tão diferente disso, que é alguém sentar e falar isso que impacto é alto, esse impacto é baixo. Mas para você aí, tem uma longa experiência, que métodos e estratégias você já viu funcionando? Talvez até alguns que não funcionam e já evita que outras pessoas que estão nos ouvindo testem, para medir esse real impacto do time de tecnologia, e pode ser preciso ou não necessariamente tão preciso, tá? Cara, eu acho que é a pergunta muito relevante, porque eu costumo dizer assim: não importa a sua dor técnica, se você não colocar dinheiro na mesa, nada vai mudar. Então, eu acho que só Perfeito. existem três. Puta audácia, né? Tô falando assim. Acho que. Cara, pra mim, da minha experiência, só valeram três métricas: aumentou o faturamento, reduziu o custo, ou mitigou algum risco, ou acabou algum risco. Então, dinheiro, dinheiro, ou reduziu a chance de perder dinheiro ou algum compliance, né? Alguma coisa de compliance. Mas o que eu quero dizer sendo muito forçando a barra ao extremo, cara, o time de tecnologia é muito caro. Normalmente ele é o mais caro da empresa. Ele é o mais caro. Se você não tiver significativamente fazendo uma grande parte do teu time, uma grande parte, estou falando assim, 80, 90% do teu time, ganhando dinheiro, reduzindo custo ou diminuindo risco, cara, não importa o seu lead time, não importa o seu cycle time, não importa nada. Porque é dinheiro. Exemplo, uma vez tinha uma equipe grande que era tanto de. Na época não era tanto. É engraçado, né? Quando você vai ficando velho, tem que naquela época não era assim, mas na época a gente tinha um time muito claro de engenheiros e de QA.
e o pessoal tava falando, olha, o coordenador de QA falou para mim, olha, eu tô perdendo muito tempo de qualidade fazendo isso, e perde, tal, eu já tentei, já falei. Falei, cara, já colocou dinheiro na mesa? Como assim? Como é que é? Falei, cara, quanto que custa? Vamos lá, você tá falando que o cara perde 5 horas por, por semana aqui sobre isso. Quanto que é a hora do cara? Tanto. Quanto que é isso por mês? Tanto. Quanto que as tem? Tanto. Beleza. Quando eu faço essa conta, falo, ó, a gente está gastando 10 mil reais aqui por mês, que pode ser economizado, na hora vão vir os incentivos para você fazer. Para e faz. E pode ser tão bobo quanto 10 mil reais, pode ser tão importante quanto 100 mil que você está economizando numa AWS, por exemplo, né, no custo da AWS, que é em dólar. Então, toda reclamação que você tiver, cara, coloca o impacto. Porque deixar pessoas chateadas, sobrecarregar a pessoa, cara, sendo muito sincero, os outros levels e o CEO vão falar que se importa, mas não se importa. Né? Ele quer saber, tá bom, isso aí reduz algum risco, isso aqui vai dar algum problema, tal. Você pode até falar de problema, olha, mas isso tem um problema de o pessoal tá estafado, a gente tem o risco de o time sair, beleza. Turnover. Uhum. Mas você tem que virar. Tem que virar métrico. Ó, e se tiver turnover, qual que é o problema? Não tem nenhum problema com o turnover. É que aí eu vou ter que gastar mais dinheiro com uma consultoria para ajudar a gente, para fazer isso. O que a gente faz, né? Porque pro time comercial e até o financeiro, cara, bota pressão. Ah, tem que fazer hora extra, fazer hora extra, bora. Mas e depois que a gente fizer normalmente até a gente brinca, quando vem outro desenvolvedor, vem um pouquinho mais caro, já não vem com aquele valor lá. Lógico que nesses ciclos que a gente está vivendo agora de expansão e retração, eventualmente isso não é verdade. Mas antigamente, olha, cara, normalmente o cara vai vir ali 10, 15% mais caro para fazer o mesmo trabalho daquele time. Então, na minha experiência, não sendo dono da verdade, mas na minha experiência, são essas 3 métricas. Aumenta o faturamento, ou diminui risco, ou mitiga ou elimina algum risco. Boa, boa. E assim, eu acho que aqui na Impulso a gente trabalha com OKRs e não querendo levantar essa bandeira agora, que a gente tem muito assunto aqui, mas independente de como cada organização se propõe a deixar claro os seus objetivos e suas metas, eu acho que é inimaginável que esses três itens não estejam lá nos globais, e aí faz muito sentido, acho que o que você está falando, que é o time de tecnologia ele não perder esse foco, né? Seja nas É. licitações técnicas que a gente acabou de falar, vamos construir uma POC, mas como essa POC aumenta a receita, Uhum. reduz os custos e diminui o risco? É, Se não impacta nesses três, muito provavelmente a gente pode deixar isso para um outro momento que chama nunca, geralmente, mas que não faz muito sentido, né? e você falou uma coisa que acho que até ligando com a primeira pergunta, cara, OKRs. A quantidade de empresas que eu passei que trabalham com OKRs é infindáveis. Então, o que eu quero dizer? OKRs é uma ferramenta, uma métrica, enfim, mas vamos dizer, é uma ferramenta, uma tendência que não foi tecnologia, né? O pessoal de negócios começou a puxar. Então, implementaram isso. Vi algumas implementando, usando certo. Nunca vi, cara. O que é usando certo, na minha visão? A gente vai definir, de mês em mês, de trimestre em trimestre, a gente vai ter que avaliar o desempenho. Porque o principal do QR é fazer trade-offs. Opa, a gente tem 3 métricas. 1, 2, 3. A 3 é menos importante que a segunda. Se a segunda não está dando resultado, a gente vai abrir mão da terceira para chegar na segunda. É esse o combinado. Então você vê que o que eu quero dizer com isso? A tendência de adotar coisas loucamente e depois vamos ver no que dá, só que se gasta um tempo absurdo fazendo, não é só em tecnologia. Não mesmo. Ou Não então mesmo. cara, quanto tempo se gasta só para pensar em OKR fazer? Cara, é gigantesco. Aí faz e a gente vai ver no final do ano. Não, cara, tem que ver a cada mês, a cada trimestre. Porque senão você não está fazendo, você não está Exatamente. tendo o real benefício da coisa. Então o ser humano tem isso. Independente se é tecnologia ou não. Ele adora adotar coisas e depois vai ver no que dá. Né? E isso, assim, como você mesmo disse, está na área do comercial, está no marketing, está no financeiro, está na organização como um todo, essa maturidade de olhar o que, seja inclusive a adoção ou não de OKRs, ou como adotar OKRs, ou qualquer outro tema de ferramenta de marketing, que é como isso aumenta a receita, reduz custo e diminui risco. A É gente está isso. falando muito para tecnologia, mas isso serve para qualquer área, então de logística como isso aumenta a receita ou reduz custo ou diminui risco. Bacana. É claro, acho que não tem uma fórmula tão simples, porque o aumentar receita, reduzir custo e diminuir risco, ele é muito
por mais que sejam três coisas muito simples de falar, mas elas estão muito específicas, atreladas ao negócio, consequentemente, ao negócio daqueles times também, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que a gente não tem uma métrica tão clara como a gente já tem em fluxo de trabalho, por exemplo, que a gente comentou aqui. É, mas olhando, talvez linkando os dois pontos que a gente já conversou aqui, Danilo, é, pensando nos profissionais que você lidera, o time de tecnologia ali, é possível identificar desde a contratação que as pessoas elas já entenderam isso, que no final das contas a gente tem que aumentar a receita, reduzir custo e diminuir risco? Ou você acredita que é um processo que vai ficando claro na jornada do profissional? Então, assim, é possível a gente já selecionar desde a contratação ali pessoas que já entenderam isso, ou pessoas que ainda vão gerar muita distração dentro do time, ou é um ciclo de feedbacks durante a jornada para a gente ver quem fica com a gente ou não? Eu acho que o primeiro ponto é, contratação ainda é um tema zona cinza, né? Você pode se preparar muito, pode ter um employer brand, você pode ter um pitch, ainda assim você vai ter erros. Então, ainda que a gente estresse o tema, sempre há um espaço para surpresas. Porque acho que a regra número zero do ser humano ele é imprevisível. Então, a gente pode conversar muito sobre isso, pode deixar claro, pode escrever no contrato, cara, pode ter imprevisibilidade. Eu eu acho que eu aprendi muito a fazer isso. Eu não acho que eu acertei ou é algo fácil de fazer. Mas uma boa ferramenta, não ferramenta, mas uma boa prática que eu tenho usado e que me ajuda muito no Job Description, eu já coloco o que a gente vai avaliar daqui a 30, 60 e 90 dias Bacana. do negócio. E aí no 30º dia tem uma reunião de feedback que a gente vai passar por aquilo e confirmar. Óbvio, às vezes não vai estar tudo, óbvio, é ser humano, né, é fuzzy, às vezes não é, no 30º dia, às vezes vai acontecer no 45, não tem problema, no 45º, no 60º dia, não, no 90º dia vai ter. E eu acho que se isso é uma coisa importante, né, de ser identificado, tem que ser colocado. Tem que ser colocado isso não no job description, porque não é algo que eventualmente é algo que você vai. Mas olha, no 30º dia é esperado que a gente já entenda como a empresa funciona, os principais pontos, fazer as conexões necessárias com os outros departamentos, entender como o time, as melhores práticas que o time está adotando e entender o ambiente de tecnologia e produto que o time está vivendo, o momento atual da empresa. E a gente vai falar sobre isso no 30º, no 60º e no 90º. Porque se você está ali no 60º dia e já vê que aquilo não está rolando, cara, eu acho que não é completamente injusto que você eventualmente já comece a endereçar esse problema, porque você pode ter uma grande surpresa. Por outro lado, do senso de justiça, a gente estava falando sobre isso na contratação, e teve mais 3 janelas, né, que a gente falou claramente sobre isso. Então, eu acho muito mais justo o profissional saber que, desde a sua contratação, no job description, já tinha isso. E a gente fez esse acompanhamento. E agora eu não estou te cobrando uma coisa que é periférica. Cara, isso aqui é importante, isso aqui é central. É a única maneira que eu acho que cheguei perto de atingir esse objetivo. Mas eu concordo com você na parte da sua pergunta, que é parte da jornada também. Porque eventualmente a pessoa não entendeu, por mais explícito e óbvio que você foi, cara, óbvio não é tão óbvio assim, né? Às vezes você tem que ser. Então, no 30º dia, que é a primeira reunião, tem certeza, cara. Ó, a gente falou na contratação, mas só para deixar claro, ó, no 30º dia era esperado. Como é que você está se sentindo em relação a isso? Como é que você tá vendo o momento da empresa, de produtos, tecnologia, do funcional, do não funcional? Como é que você lê isso? Você tomaria decisão diferente? O que você acha, tal? Porque, cara, a gente sabe, tecnologia, o que é o natural? Tá tudo errado, tem que fazer tudo do zero. Isso é básico. A gente sabe desde o dia 1 de tecnologia que a gente trabalhou. Tá tudo errado. Joga fora, começa do zero. Puta, cara, sério? Que um cara sênior vai falar isso, né? Então é meio trivial, acho que até para medir um pouco da maturidade do profissional. Mas coloca isso no job description, coloca isso como uma métrica importante que a gente vai conversar, ainda de forma subjetiva. Você vê, eu não estou falando, olha, e aí você viu que a empresa não está no momento de fazer uma modernização, né, sendo muito. Não. O que você leu? Como é que é a sua leitura? Que decisão você faria? Tal. Você vai tendo alguma. Olha,
não sei se eu concordo com você em relação a isso. Acho que eventualmente tem outros pontos aqui que estão sendo analisados e acho que durante a jornada vai se deixando mais maduro. Por outro lado, não é tão aberto assim. Não, a gente vai fechar desde a contratação, que isso é um ponto importante para ser monitorado. Eu gosto muito disso, desses checkpoints claros, para que essas expectativas estejam alinhadas, né? Então, beleza, muitas vezes o líder ele tem esses checkpoints na cabeça, dentro de um processo, inclusive dele, ali, mas isso não está claro nem mesmo para quem acabou de ser contratado, né? Então, eu gosto muito do modelo de contratação aqui que a gente faz, que no nosso serviço de extensão gerenciada, que a gente tem um acompanhamento semanal dos profissionais nos primeiros 2 meses ali do profissional. Por quê? Porque é muita coisa nova que ele acabou de chegar no ambiente novo, no ambiente de stacks diversas, de surpresas que podem acontecer, e a gente está ali dentro e entendendo que, beleza, semanalmente a gente não vai ter grandes mudanças, mas a cada ciclo ali de 30 dias, de 60 dias, você já consegue olhar tanto a percepção da pessoa, assim como esses checkpoints, né? Eu estava para ver se o que foi dito lá na entrevista, em todo o processo, se vem se confirmando as expectativas de quem contratou como a expectativa de quem está, né? Porque não adianta, não há processo seletivo bom o suficiente que vai mapear completamente Perfeito. de uma conversa ou de um teste técnico, né? Você, Então essas você, conversas no início são importantes. a cada empresa, eu acho que você vai entrando, você traz um pouco desse background, você formata o processo, melhora e você vai tendo novas surpresas. Você não vai melhorando o seu grau de, ou seja, Bom, você vai tentando manter ali, olha, cara, tô entre 80 e 85, mas nunca vai ser 100. É óbvio que às vezes você refina muito, mas sempre tem surpresa. Sempre tem. Então você vai tendo novas, né? Aquele negócio, putz, tô tendo novos erros. E vai melhorando, vai buscando, vai melhorando. Não é aceita também, vamos sair contratando aí, a gente vai vendo o que dá. Claro que não, mas contratação é difícil. É difícil. e tem um outro ponto aí, contratação é difícil, mas nos últimos anos aí a gente viu um cenário complexo também, e que você até citou, né? Beleza, nesses 30, 60, 90 dias podem ocorrer de um atraso em 5 dias ali, mas a pessoa entendeu, mas pode ser que não. E aí chega outra fase que também não é simples, que são as demissões. Como, Danilo, você vê a melhor maneira, né, de comunicar tanto uma demissão, mas especialmente mudanças significativas no time, né? Nós vimos aí, Uhum. especialmente de 2022 até o final de 2023, uma quantidade grande de layoffs, de demissões em massa, mudanças estratégicas, na minha opinião, muito originado por momento do mercado, a gente não pode ignorar, mas também tomada de decisões um pouco questionáveis, que hoje é fácil. Não estou me colocando aqui na posição que vamos comentar o passado. Comentar o passado é simples, porque muitas vezes a gente já sabe o que aconteceu, como foi o caso. Mas times que cresceram absurdamente, recursos tecnológicos que foram empregados e testados e levados em produção e que depois, com baixo investimento, com mudanças estratégicas, foi necessário fazer. Muitos desses casos, como a gente conversou, de pessoas que não atenderam as expectativas, mas também muitos casos que as pessoas atendiam as expectativas, mas não tinha mais budget. A estratégia mudou, o Sim, sim. orçamento mudou. Como que um CTO, qual que é a melhor estratégia aí de comunicar essas mudanças, essas demissões, de uma forma transparente, mas que preserve também quem ficou, né? Preserve o time, a motivação, o engajamento do time que não está saindo. Cara, é um tema muito delicado, porque eu acho que nas minhas primeiras vezes que eu tive que desligar pessoas, você tá ansioso, você sofre, né? E acho que nenhuma pessoa minimamente normal gosta de demitir alguém, até quando a gente acha que é justo. Perfeito. Puta, a gente pegou o cara com 3 empregos, ou seja, até quando você fala assim, pô, cara, né? Não é legal o cara fez. Mas até isso, cara, ninguém acorda normal, nenhuma pessoa normal acorda com, nossa, que legal, vou desligar alguém, ainda que seja justo. Você fala, putz, cara, que droga. Porque a sua expectativa, quando você contratou ele, é que ele performasse, que desse certo, ou seja, teve investimento pessoal seu também Sim. fazendo aquilo. Eu acho que, quebrando em duas partes, a primeira coisa que me importa muito, porque vai tirar o meu sono, literalmente, e eu tenho muito problema para dormir,
é ser justo. Quando eu tive que fazer demissões que não foram justas, putz, cara, acabou com a minha semana. Eu já estava sofrendo uma semana já, porque... E o justo é muito subjetivo, né? Às vezes é difícil, mas era injusto, dá um problema de... Putz, você foi... teve um desenvolvedor que foi ajudar em um outro projeto, porque o projeto estava pedindo, ele falou uma coisa que não foi bem interpretada por um cara que tem bastante poder, e esse cara pediu a cabeça do cara, mas não é justo, cara. Mas já teve que ser assim, fala, putz, cara, que coisa horrível. Você tenta, obviamente, brigar por aquilo, tem algumas que você ganha, tem algumas que você perde, às vezes você perde e foi injusto. Então, isso acho que que você tem que evitar ao máximo, porque você vai sofrer muito com isso. E você não vai fazer uma boa comunicação para o profissional, porque você já vai entrar derrotado na reunião. Então, o melhor cenário é você ser justo. E aí, se você for fazer um desligamento que é justo, a gente está falando sobre um acompanhamento, que nem você falou, minimamente coerente, em que a gente dê feedbacks ou da performance e da empresa também. Olha, cara, estamos aqui fazendo uma expansão geográfica que parece que a empresa está com dinheiro. Então, cara, dá 3 meses, então, não tem mais dinheiro agora. Que loucura. Cara, me pegou de surpresa também. Então, acho que é importante você, nos ciclos de avaliação de performance, falar sobre o profissional, falar sobre o time e falar sobre a empresa. Porque tem coisas que a gente tem controle. Esse momento que a gente está vivendo da empresa está compartilhado, estamos no mesmo barco. É difícil. Mas eu acho que, poxa, quando a gente fez um ciclo justo de avaliação e está dando feedbacks claros para a pessoa, focando em comunicação, olha, cara, a gente está muito preocupado com isso, não estamos no momento de ter um baixo desempenho, a pessoa deveria também estar minimamente preocupada ali em reverter aquele cenário. Pô, a pessoa não está preocupada? É justo? Eventualmente não, você não sabe o que está passando. Novamente, é muito amplo. Mas, eventualmente também, se você está passando por um problema pessoal, você está tentando buscar isso, a pessoa não abre para você o que está acontecendo, ou seja, é difícil. Isso. Mas vamos lá. Fazer isso, eu acho que tem que fazer de uma maneira muito humana, independente do que está acontecendo. Eu acho que você tem que agradecer a pessoa pelo trabalho que ela teve, pelo esforço que ela fez, ainda que ela tenha 3 trabalhos. Você vai fazer nem esforço assim, mas, cara, você está fazendo a sua parte. Né? É importante você tratar as pessoas bem e não falar gracinha, lavar roupa suja. Não é o momento, cara. Não é uma notícia legal. E principalmente, e aí eu acho que vai atacar direto muitos CTOs isso, porque é algo que a gente sofre com isso, cara, é uma redução de custo e querem que você fale que foi low performance. Não foi low performance, cara. E aí é a parte que essa parte eu não abro mais mão, né, do negócio. Falar, cara, é o seguinte, cara, tá tendo uma redução de custo, a gente pegou o pessoal que performa menos, de fato, mas isso foi motivado por uma redução de custo. É isso que está acontecendo, beleza? Podemos discutir por que ele está no bottom performance ou não, e isso deveria não ser óbvio para ele. Às vezes não é mesmo. Às vezes você não teve tempo de falar isso para ele. Sim. Porque as coisas aconteceram muito rápido. Startup é isso. Uma semana você está querendo expandir, outra semana não tem dinheiro. É parte do jogo. E muitas vezes os profissionais que escolhem ir para startups estão numa empresa boa, estável, né, grande. Tudo bem que a contribuição dele é 1/2000 e numa startup vai ser 1/15. Mas às vezes o cara acha que vai ser tudo maravilhoso. Ele não sabe aquela instabilidade, né? Ele não teve aquela vivência do que é uma startup. O cara abre mão de uma coisa estável, que é uma estabilidade importante para ele, muito mais do que um crescimento, e é surpreendido com uma notícia dessa, como, pô, cara, você está numa startup. É isso. É óbvio que na hora de vender a gente vai falar, olha, cara, tem uma estabilidade financeira, de fato, você não vai colocar aquilo como mentira, mas pode acontecer. Mas eu acho que a pior coisa é você ter que sustentar como CTO uma decisão que, olha, a gente está tirando os bottom performance, na verdade não, cara, é uma redução de custo. Essa é a verdade, né? Isso tem que ser muito claro. Eu bato muito nisso. Até por um ponto que aí agora é 200% Danilo, e eu entendo que caso as pessoas pensem errado, e eventualmente é algo que pode fechar portas. Mas é personalidade, que é o seguinte, cara, se tiver que escolher lados, você vai tentar ao máximo não fazer isso, mas se tiver que escolher lados entre, cara, eu vou ter que me alinhar a uma decisão que eu não concordo com a diretoria, ou ser transparente com o time de tecnologia, tá decidido. Com o time de tecnologia, porque esses caras, eu convivo com eles há 20 anos. Sim.
não sei, CFO ou CEO, cara, quase nunca você vai ver de novo na vida. Não é uma pessoa que você tem que tratar mal porque ele vai ter que te dar referência, ou seja, mas por outro lado cara, se você vai ter que fazer uma mancada com alguém, cara, pense bem o que você vai escolher, porque se você se queimar em tecnologia é o seu mundo. Você ficar um cara queimado, eu acho complicado. Agora, tal CEO não gosta de você, cara, legal, mas tem 1/200 aqui no negócio. Então, não é algo que você deve procurar. Mas se ficar inevitável essa escolha, cara, feche com tecnologia, porque tecnologia é o cara que trabalhou com você, que hoje era analista 15 anos atrás, hoje o cara é CEO, o cara pode dar uma oportunidade, então é o seu mundo. E o seu mundo você vai ver em feira, vai ver em eventos, você vai conviver com essas pessoas, até que você não queira, mas você vai conviver. É parte do jogo. E a outra parte da resposta, que é para o time, eu acho que também não foge de ser transparente, mas tentar achar um viés motivador. E tentar ver o copo cheio do negócio. E isso é uma coisa que eu aprendi muito trabalhando em startup, que eu falo... Hoje eu já tenho isso dentro de mim, que é... Os CEOs em startups, o cara pode perder um braço. Ele fala, pô, que legal, ainda tem mais um. Caramba, o cara perdeu um braço, cara. Como assim? Ou seja, não importa a notícia ruim que tenha, o cara é treinado a mente dele em ver o copo cheio. Óbvio que tem um copo vazio, mas ele não é que ele minimiza, é que ele nem vai ver. Ele vai sofrer por 5 minutos e vai focar porque a cabeça do cara já está treinada nisso. E hoje eu tento levar isso muito pro pessoal. Puta, aconteceu isso aqui ruim, mas tem um lado bom. Tem um lado bom. E tentar ser realista, mas ser otimista. Olha, pessoal, apesar de ter esse lado ruim, que a gente teve que fazer um downsizing, porque aparentemente vocês ficaram, a gente agora vai conseguir focar em coisas importantes que eventualmente a gente não estava conseguindo porque a gente estava com múltiplas prioridades, e um super parênteses, cara, múltiplas prioridades em startups é o que mata a startup, tá? Muitas vezes, tipo, cara, a empresa tem um tamanho que uma startup tem, você tem foco para fazer uma coisa, uma iniciativa bem feita. Começa a fazer 2, 3, cara, as 3 vão dar errado, porque não tem tamanho, não tem organização para fazer isso, não tem processo para fazer isso. Mas focar, fecha parênteses, então fica sem fim, mas fecha esse parênteses da priorização e até linkando com o lance de OKR, né? Pô, o OKR serve para priorizar. Se você não vai priorizando, não serve para nada. Mas fechando parênteses, ser o mais honesto possível, porque esses caras vai ser recorrente, como Sim. você tratou eles, né? É eterno aquela frase. As pessoas esquecem o que você fala, mas nunca como você tratou elas. Então você tem que tratar bem as pessoas que saírem, as pessoas que ficaram e focar no positivo. Ah, mas tá errado. Cara, passou, estamos aqui. E aí acho que a pergunta mais justa que vem mas e aí, vai ter um próximo corte? Eu vou falar não? Eu não sei, cara. Acho que o mais certo é falar, olha, com a quantidade de informação que eu tenho, não. Se isso mudar, com certeza eu vou comunicar a vocês. Perfeito. Se isso for uma coisa que vocês estão procurando que é impactante para vocês e vocês vão sair daqui e procurar outro trabalho, eu entendo. Eu espero que não. Mas eu entendo, cara. Eu entendo que a gente tem que demitir, agora não entendo quando o cara acha que a gente demitiu e ele tá com vários compromissos financeiros para fazer e acha que esse barco tá furado, cara. Eu vou tentar pintar o melhor quadro honesto para ele e o copo meio cheio. Se ele não acreditar naquilo, o cara tá no total direito dele, cara. Infelizmente, é a parte ruim, talvez o risco, né, que a gente tá falando do risco pro CEO e pro CFO. Olha, cara, tem um risco aqui de tomar essa decisão, de cortar o time. É isso mesmo? Pode ter o churn, tudo bem? Como é que fica? Então, tudo isso você já trata antes de fazer o corte, não depois. Porque como CTO, você olha, cara, legal, vamos fazer o corte? Não vou discutir, mas tem esse risco. Estamos comprados com esse risco? Estamos comprados. Pô, legal. Então, beleza. não é Assim, novidade. eu acho muito, muito bom os seus pontos, Danilo, porque assim, se a gente falar assim, não, é a gente ser transparente. Beleza, mas a transparência, sem esse item que você traz de olhar para o copo meio cheio, olhar para ser realista, mas também ser otimista, olhar pela parte. Você perde todo o time, você perde o restante. Não, vou jogar real com o time, tudo que eu sei, e simplesmente ignorar, cada um absorve da forma que quiser. Certamente você não vai perder só aquele, você vai perder todos os outros que. Até quem ficar, na verdade, não ficou. Né? Ele já está com a cabeça em outros lugares. Né? Então, aliar essa transparência com essa realidade, essa confiança, mas principalmente esse otimismo de que o porquê que você continua, né, no barco, Sim.
faz com que, na minha opinião, aí, a gente não perca o restante do time e que mantenha o time focado no que realmente interessa. Né? E uma ótima boa prática também, que nem sempre é possível pelo tamanho do time, mas que eu acho que é uma ótima prática para se implementar e não importa o trabalhão que vai dar, porque quando você faz uma demissão de blocos, eu acho que o certo é você fazer um anúncio geral e depois ir chamando um por um para conversar. Cara, como é que você percebeu? Tal. Tô aqui disponível, se você precisar, fala comigo. Entender como cada um. Às vezes você tá superestimando, às vezes o cara fala, não, realmente aquele cara era low performance, pô, tinha que carregar o meu piano dele. É justo, né? Grande parte dos high performers, esses caras já estão pedindo a cabeça dos outros, né? Pô, eu tô fazendo o meu trabalho, esse cara não tá fazendo o trabalho direito, então quando a coisa é justa ou tenta minimamente ser justa, ou máximo de justiça, muitas vezes você vai falar com aquela parte do time que você tem mais medo de perder e o cara fala, cara, ok, não é legal, ou foi justo, mas fazer esse check-up individualmente. Então puta, o processo de demissão demorou 2 horas. Eu demorei 4 dias para terminar ele, porque eu tive que comunicar o time, fui um a um falando com a pessoa, e aí, cara, como é que foi? Tá tudo bem? Como é que é o impacto para você? Às vezes tem impacto no time, às vezes não é do time, mas o cara conhecia, era amigo. Pô, cara, entendo. Se você que tem mais contato com ele, ele precisar de recolocação, fala para ele falar comigo, de contato, de referência. E eu acho que esse recorte é muito importante, eu também uso muito isso nas demissões. Ainda que seja um low performer, você olha, cara, nesse contexto não deu certo. Não é que você é um low performance, que você é horrível, você não é um técnico bom. É que no cenário que a gente estava, infelizmente não deu certo. Com a pressão que a gente estava na empresa, com esses processos, com esse tamanho de time, com um produto mal definido, isso aqui não deu certo. Mas não significa que você é um mau profissional. Então deixar também essa mensagem muito clara, né? De olha, cara, esse contexto específico aqui não deu certo. Mas, cara, se você precisar de referência para os futuros, pode contar comigo. Agora, óbvio, quando é um mau caratismo, não, né? Mas quando você de fato é uma coisa que você acredita, é muito importante você aterrissar e falar, cara, não estou te resumindo profissional a sua experiência aqui. Você foi contratado porque você é um cara que tem potencial, é um cara que tem uma carreira que chamou a atenção da gente, mas nesse contexto específico as coisas não andaram como a gente esperava. Sinto muito. É menos pior. Sim, e mais justo. Perfeito. E assim, acho que quem fala isso gostaria de ouvir isso também, né? Então, que é um momento, é um conjunto de variáveis que não funcionou, mas se não for como você disse, um mau caratismo, uma traição ali de alguém que não veio para somar de fato nenhum. Tirando esses casos, acho que a gente consegue. Eu até escrevi recentemente na minha news que talvez o desligamento é o melhor para essa pessoa. É o melhor para que ela se encontre no ambiente onde ela vai performar, onde ela vai ser mais feliz, onde ela vai crescer. E aí, você como líder, referenciar essa pessoa, indicar essa pessoa, diferenciá-la de uma pessoa que de fato não quer, ou não, né, não vai ajudar, não vai somar com aquela pessoa que não conseguiu naquele momento, com aquela variável de pressão, altura e tudo mais. E sempre que possível, não ser uma surpresa. Então, você gostaria que fosse surpresa? Não gostaria. Então, cara, no máximo possível, eu acho que são exceções surpresas, não é a regra, são exceções, mas no máximo possível, pô, esquenta a cadeira, né, do cara, já tá esquentando, porque às vezes o cara se você dá aquela dica final pro cara 2 semanas antes, quando acontece, o cara fala, pô, mas pelo menos eu já tava 2 semanas, não tava no zero, né? Porque Sim. O cara vai tomar uma porrada da demissão, ele não vai procurar emprego naquele momento, fechar o Google Meet e trabalhar, ou sair da reunião da empresa e vai no LinkedIn. Ele vai ficar mal um tempinho, pelo menos uns 2, 3 dias ali, tipo, puta, chateado. Ele teve uma expectativa quando ele entrou na empresa, ele teve um monte de coisa. Então essa última conversa ali umas 2 ou 3 semanas antes, quando é possível, você esquentar a cadeira pro cara e falar, cara, eu realmente estou preocupado com as consequências disso, ou seja, cara, né? Agiliza aí, porque parece que vai vir uma coisa inevitável. Eu acho essencial, cara, porque é inevitável, mas, pô, a porrada o cara pode absorver no crédito, puta que delícia. Ele vai achar elegante do seu lado, sabe, fazer isso. Pô, que legal, cara, me deu aquela dica antes. Eu já estava procurando, então quando eu recebi a porrada, eu não fiquei mal. Eu fiquei mal,
mas eu já estava em outro processo, pô, beleza, que legal, que bom Perfeito. para ele, que ele vai se colocar logo. Bacana, bacana. E olhando para o futuro, Danilo, a gente teve aí, antes do olhar para o futuro, olhar para um pouquinho para o passado presente aí, né? Nós tivemos uma retração nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos. Aqui na Impulso a gente consegue vislumbrar muito o cenário, como ele está, se ele está mais aquecido, para esse stack inclusive ou não. Então, porque chegam oportunidades semanalmente para a gente, né? Centenas de oportunidades e a gente já percebe, né, um retorno de um crescimento desde janeiro de 2024. Se não é igual 2022, mas já há um aquecimento aí importante. Como que você vê o cenário dos próximos anos, né, quando se refere a tamanho de times de tecnologias? Né? Nós veremos, né, times grandes, como nós vimos recentemente, um crescimento mais moderado, ele existe uma diferença, né, significativa, né, nesses crescimentos nas startups, com as grandes corps. Como que você vê aí os próximos 5 anos aí de contratação, de montagem de times? Tá, é importante ver os motivos, né? O que aconteceu, né? Um pouco antes da pandemia, então a pandemia eventualmente só exacerbou o movimento, mas eu acho que 2018, 2019 foi ganhando cada vez mais força startups. Ninguém falava em startup, era uma empresa de fundo de quintal, né? Que a gente falava. Mas cada vez mais o conceito de startup, o conceito de VCs, investidores, não é de 2018, mas pelo menos na minha percepção, começou a ganhar tração de, opa, tem startup, tem startup, tem startup, principalmente no Brasil, que ele já veio muito forte. E com isso foi gerando novas oportunidades. Por que novas oportunidades? Novas oportunidades para quem foi? Sim, para quem foi, e cada um que sai tem que ser reposto, normalmente. Então já o mercado já se movimenta naturalmente. O que aconteceu na pandemia é que os investimentos tiveram uma ordem de grandeza muito diferenciada, certo? Errado, você nem tem qualidade para julgar financeiramente isso. Mas a sua startup conseguia, de uma hora para outra, 150 milhões de dólares para investir. E antigamente, em 2018, 2019, a gente estava falando de 10, 15 milhões de dólares. Então começou a ter uma tendência de muita startup aparecer e muito dinheiro sendo jogado de uma maneira desproporcional, numa ordem de grandeza completamente fora, e muitas vezes ideias que você via e falar, cara, eu acho que isso aqui parece que vai dar dinheiro. E o cara tem 700 milhões de dólares investido. Caramba, isso aqui parece que vai dar problema. E isso foi algo que não foi de um dia para o outro, nem mês para o outro. Cara, foram anos e anos acontecendo. E quantos de nós passamos por isso olhando e falando assim, cara, como é que isso dá dinheiro? Como é que esse negócio de patinete dá dinheiro? Como é que esse negócio. Hoje a gente tem o Nubank que está dando resultado, e acho que, pelo que eu vejo, está muito bem, obrigado. Mas durante anos a ideia do Nubank não fazia sentido nenhum para o que tem que dar dinheiro. Porque o que a gente estava acostumado até então isso tem que gerar fluxo de caixa no primeiro ano, daqui a 2 anos. Então quando você vinha com um plano de negócio que falava que daqui a 10 anos vai começar a dar o primeiro resultado, louco. E hoje até a gente vê, né? Vários modelos que eram assim, novamente, não o Nubank, porque eu estou vendo que o Nubank está dando muito resultado certo, mas sendo questionado, a realidade batendo na porta. E a realidade, ela pode demorar, mas ela vai acontecer. O Uber está passando por isso, o Airbnb passou por isso. E o que você lembra? O papo era, cara, o Airbnb é uma empresa de hotel ou de estadia que não tem um hotel. O Uber é uma empresa de transporte que não tem carros. Cara, agora a gente tá vendo o preço, o iFood, né? Então, chegou a hora da realidade para essas empresas e as coisas estão. Esses planos de negócios mirabolantes que só iam dar resultado daqui a 5, 10 anos não são mais hoje tão factíveis ou tão compráveis como era antigamente. Parênteses 1. Parênteses 2, a questão da ordem de grandeza de investimento. Hoje se retornou a uma ordem de grandeza que era pré-pandemia. As empresas boas, com pitch bom, que parece que faz resultado, conseguem 10 milhões, 15 milhões, 7. Mas não é mais 150, né? Não é mais, tem unicórnio a cada semana. Não tem unicórnio a cada Boa. semana, cara. Vamos ser sinceros, né? Então, é importante esse
contexto histórico e factual antes de abordar essa questão do futuro. O que eu vejo de futuro cada vez mais complexo com esse cenário é, profissionais júniores. Cara, desde a pandemia eu não tenho conseguido contratar profissionais júniores. Por que não tem? Não, porque o ambiente que eu tô não é propício para júnior. Eu não vou ter tempo para mentorar ele como ele precisa e ele não vai contribuir como ele precisa. Só vou gerar bagunça. Só vou gastar tempo meu, dele e do time. Então cada vez mais a entrada desses profissionais, principalmente agora com IA, né, com aquela parte do Code Assistant e tudo isso, talvez não seja mais tão fácil como era antigamente. Talvez eu não vejo mais grandes empresas contratando gigantescamente profissionais júniores para fazer aquele trabalho que a gente tinha de entrada. Vai deixar de existir? Claro que não. Sempre vão ter grandes empresas que têm um caminho, né, um path de carreira que isso é parte do jogo. Mas é cada vez mais raro. Até para startups. Antigamente a gente falava, startup é 2 carinhas júnior que juntaram, um líder técnico e vamos que vamos. Talvez isso já tenha também mudado. Na minha opinião, mudou significativamente. Como eu falei, desde 2020 eu não contrato ninguém júnior. Mas aí eu estou falando da minha instância, eu não estou querendo dizer que isso é uma tendência do mercado. A outra parte da sua pergunta em relação a vagas e tudo isso, e ao aquecimento, eu me lembro que em dezembro, vários amigos meus estavam fazendo entrevistas, e acho que indo ao encontro do que você está falando, estavam fazendo entrevistas no dia 22, 26 de dezembro. A gente falou, cara, eu nunca vi um dezembro tão aquecido em 20 anos. Então era previsível que ia ser uma retomada um pouco mais forte do que teve eventualmente naquele 2023, que foi um vale tão grande. Mas ainda longe da loucura. Tem até um artigo meu que eu falo sobre a bolha, a hora da bolha estourar, né? Olha, tá próximo dessa bolha estourar. E por que eu via isso? Porque eu via profissionais sêniores, aí, cara, não era tão sênior assim, mas que já se vendia como sênior, na loucura passa como sênior, que estavam ganhando um valor de salário que um gerente da empresa de outro departamento não ganhava. Eu falei, cara, cedo ou tarde isso é realidade. Sim. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Se falar assim, não, o CTO ganha, o VP de engenharia, o gerente ganha como outro gerente. Não, mas é um analista sênior que faz aquilo. Entendo que tecnologia tem um diferencial estratégico gigantesco, mas o principal não era o técnico, era o grau de maturidade daquele profissional, o grau de maturidade profissional e pessoal, não era nem perto de um coordenador e de um gerente que não ganhava como ele. Então não é a entrega dele. Não estou questionando se ele é júnior ou se ele é pleno, mas assim, cara, esse cara não aparece na reunião no horário certo. Esse cara liga a câmera, tá sem camisa. Ou seja, a gente tá falando de um mínimo grau de profissionalismo. E essa hora ia estourar. E eu acho que tem em inglês o pessoal fala, when the music stops, né? Então tá todo mundo dançando. Uma hora a luz liga, a música acaba. Se você não tá com par, ou se você já não saiu da festa, cara, você tá perdido. E é o que aconteceu. Acho que várias pessoas que eu tive contato, que se diziam sênior, cara, os caras estão há meses, infelizmente, né? Porque eu não quero ver ninguém mal, mas os caras estão há meses buscando recolocação e não conseguem. Porque estavam, de fato, em um padrão Sim. que hoje, no calmo, na hora que o cara tem que fazer um desafio de código, um desafio de whiteboard, uma entrevista comportamental, o cara não passa. Mas hoje está todo mundo mais calmo para fazer isso. Na hora que a gente estava na correria e tinha que fazer contratação em escala, passava. Então, acho que esse futuro está voltando numa frequência maior de contratação, numa qualidade melhor, mas, por outro lado, tem um gap de senioridade, né, que não foi bem resolvido. E, infelizmente, vão haver alguns meses aí para se resolver, infelizmente. Perfeito, perfeito. Acho a análise riquíssima. Eu acho que nós temos aí alguns anos para entender tudo isso, né? Esses gaps, eles se reajustarem e se reequilibrarem. E a gente tem empresas, inclusive, mais saudáveis para a gente ter mais oportunidades. Não é de uma virada de chave. Então, muito bacana, Danilo. E aí, para caminhar já para o nosso final da nossa conversa, que tá bacana demais, você tem algum conteúdo? Você já falou de um artigo, vou deixar ele na descrição aí, o seu artigo que você escreveu aí sobre esse tema. E tem algum livro,
algum podcast, algum material que você fala, Márcio, queria recomendar aí para a audiência do Hightech? Boa. Por falta de um, eu tenho 4. Boa. Um é um podcast que eu achava, porque mudou um pouco a maneira, mudou o narrador e tudo isso. Mas é o Master of Scales, que tem vários lugares, mas que era do criador do LinkedIn, que obviamente esse cara não está mais no contato e acabou usando o networking dele para fazer podcasts interessantíssimos. Cara, eu aprendi tanta coisa. Eu normalmente uso ele, ouço podcast quando eu tô na academia. E várias vezes, cara, eu malhando ali, eu ouvi alguma coisa que era tão bacana e tão profunda que eu escrevia no celular para não perder, para depois absorver, voltar naquela parte e ouvir de novo. Falar, puta, cara, que coisa legal que o cara falou. Tanto ele quanto os convidados, mas principalmente ele, fala umas sacadas que você fala, cara, e ele entrevista uma faixa de profissionais muito diferente. Não é só, não, ele só fala com CEOs, ele é um cara que selecionava muito bem os entrevistados. Hoje em dia acho que já mudou, até faz sentido, porque está anos, né, no ar e normal. Mas se você pegar desde os primeiros e quando ele estava entrevistando, cara, que riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. É impressionante a qualidade do Master of Scales. Os outros conteúdos são livros. E aí, o primeiro é esse aqui, que é o Who. Ele fala sobre... Esse aqui eu ganhei. Opa, deixa eu posicionar ele. Voltei. Aqui, bacana, bacana. O que é o Who? Ele é uma metodologia de contratação. E ele fala, cara, como resolver o seu problema número 1, que é a contratação. Eu ganhei de um CEO de uma empresa que eu estava como CTO, e o que é importante? Você vai ter que ler e absorver esse conteúdo como uma boa prática para um contexto específico. O que eu quero dizer com isso? Ele é feito para o mercado americano. Você vai seguir aqui? Não, mas você vai adaptar muita coisa. Mas o principal, independente o quão aderente 100% você vai ser para aquilo ou não, acho que a principal recomendação é tenha uma estratégia e critérios bem pensados antes de fazer as contratações. A gente vai contratar alguém? Tá bom, então como é que vai ser o job description? Quais vão ser os critérios? Como é que a gente vai fazer isso? Porque depois, quando começa, o Márcio gostou mais de um, eu gostei mais de outro. E aí, vai você gostou então. Não, cara, tem que ter critérios. Então esse é uma metodologia que eu não concordo 100% com ela, mas o que é importante? Ele te ensina a pensar em uma metodologia. Bacana. E como o modelo Spotify, Agile, tudo isso você vai absorver e vai adaptar para sua realidade. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu não concordo. Cara, ele fala muito sobre dar grading, né? Dar notas para as pessoas. Cara, isso é extremamente fora da nossa realidade hoje em dia. Eventualmente ali nos anos 90, no 2000, acho que pela linguagem entendo que é bem aquele perfil do padrão americanão de ver as coisas meio... se o cara fez uma boa faculdade, ele é grade A, já começa... Cara, isso não tem mais nenhuma aplicabilidade, quanto mais tecnologia. Por outro lado, ele é um ótimo exemplo de ter uma metodologia. Perfeito. Absorva e adapte. Primeiro ponto. O segundo ponto o segundo livro, né, mas é a terceira recomendação, é Princípios, do Ray Dalio. E por que eu acho bacana esse cara? Ele fala... O Ray Dalio, ele é um investidor, né, ele tinha uma empresa de investimentos nos Estados Unidos, bem-sucedidas, e ele foi observando... Essa é a história, né? Você não sabe se é verdade, mas essa é a história. Ele foi observando padrões... Era um cara que olhava muito a história para tentar prever o futuro e foi observando padrões para se dar bem, se deu muito bem. E ele, depois de um certo tempo, né, quando eu acho que os caras muito ricos ficam... já não quer mais cuidar da empresa, ele falou, como é que eu ajudo a comunidade? Assim como o Bill Gates faz, né? Como é que eu ajudo a comunidade? Ele colocou no livro um monte de princípios que serviam para ele. Assim como o outro, todos esses princípios você vai seguir? Não, mas é ótimo você pensar que legal é aquele princípio para ele, se faz algum sentido para você, e você criar a sua própria lista de princípios, porque daqui a pouco você vai ficar velho também. Daqui a pouco você vai falar para as pessoas, olha, cara, eu segui aqui, isso aqui deu certo para mim, significa que deu certo, mas isso aqui deu muito certo para mim, isso aqui. Então, internamente a gente já tem isso. É legal a gente passar e começar a ter alguns princípios que a gente sempre segue, sempre tem. Então, acho que esse é sensacional. Bacana. E aí, assim, você citou claro. Bill Gates aí. Bill Gates comenta, inclusive, esse livro, assim, ele tem comentários dele. É um livro que já foi citado aqui e vale muito a pena. Esse eu já li, de todas as outras referências aí, fantástico, concordo muito contigo.
E ele tem, inclusive, para quem se interessar e falar, eu queria muito não ler um livro dessa grossura para ver se é bom, ele tem no YouTube uma série disso que ele vai contando sobre as jornadas, inclusive não só desse livro, o Ray Dalio tem séries de YouTube super consumíveis, cara, pílulas sensacionais de conhecimento, inclusive de predições sobre econômicas que são desenhos, então é fácil qualquer um entender, mas ele tem séries sobre esse livro, que são pirulinhas ali de 3, 5 minutos, e depois ele tem um livro que eu comprei para, em algum momento, eu ler para o meu filho, como se fosse quadrinhos mesmo. Que bacana isso do negócio. Então eu tenho esses 2 livros de princípios, essa parte do livro com letras e o livro com quadrinhos que, por algum momento, eu ler para o meu filho, porque acho que essa parte também, né, não é profissional. Princípios você vai ter para a vida toda, pessoais e profissionais. Então também tentar ensinar um pouco pro meu filho sobre isso. O terceiro livro é esse aqui. É um nome meio estranho, né? Václav Smil. Tô espelhado, então tô fazendo movimentos contrários. Mas aqui, qual que é a pegada desse livro? E aí agora é jornada pessoal. Depois de algumas pós-graduações que eu fiz focadas em profissional, eu me dei ao luxo de estudar uma coisa que eu adoro e que eu ouço bastante podcast malhando sobre isso, porque é gosto, né? Você gosta e gosto não se discute, você aceita. Mas você vai gostar. Cara, é sobre geopolítica. Então eu fiz uma faculdade de Relações Internacionais e Diplomacia, a qual eu, obviamente, uso algumas coisas para o mundo profissional, mas principalmente me nutriu de motivação de uma maneira muito legal. E acho bacana, naquele parênteses que a gente está falando sobre startups, sobre investimentos, tudo isso, que esse livro fala sobre algumas cadeias de commodities, de algumas coisas que como o mundo realmente funciona. Então cara, cadeias de energia, comida, logística, quem tem o poder na mão, né? Ou seja, como é que o negócio... Então, mas que faz... Cara, quem está associado à energia, à comida, a transporte, tem uma vantagem significativa, porque são problemas que a gente tem no mundo, que estão há séculos, milênios acontecendo, mas principalmente eu acho que uma frase que é muito usada nesse tema de geopolítica no grande esquema das coisas, essas são as ordens. É assim que o mundo segue, é assim que o mundo funciona, né? Então, quando a gente tem uma guerra da Ucrânia, que tem o seu azeite aumenta, não é por acaso, ou seja, porque tem uma logística, comida, energia. Então, tem várias coisas que você começa a colocar, várias notícias que você consome, de tecnologia ou não, em perspectiva. Opa, entendi que isso aqui influencia, mas influencia aqui. Agora, isso aqui influencia isso aqui. Então, uma startup que está falando de comida, cara, esse cara pode resolver um problema e pode ficar bilionário de verdade. Uma startup que está falando de energia, cara, esse cara pode resolver... Porque quais são os grandes problemas que o mundo tem e como é que as cartas são jogadas hoje em dia na mesa e como é que essa mesa funciona. Então, cara, esse livro é sensacional e super recomendo para todo mundo que tivesse interesse um pouco mais amplo. Você vê que não foi nenhum livro de tecnologia, né? Ou seja, uma coisa está muito ligada na outra. A maneira que eu vejo tecnologia e a maneira que eu vejo as equipes, né, de tecnologia fora, está tudo muito ligado. E você ser esse poliglota social, não poliglota de línguas, mas poliglota social, é um ótimo caminho para você crescer como líder, seja Perfeito. coordenador, gerente ou CTO. Isso. E assim, não é incomum os convidados não recomendarem livros de conteúdos não de tecnologia por causa disso mesmo. Acho que tem, assim como a gente falou que os nossos desafios não são únicos, nossos, lá no início da nossa conversa, né, de distrações, de novas ferramentas e tudo mais, também está no marketing, no financeiro, no jurídico, no comercial. Então acho que a gente também pode aprender muito com geopolítica, trazendo para a tecnologia, para a liderança. E além disso, eu vou dar 2 exemplos super bobos, né? Mas você às vezes você vai falar de tecnologia e eu sempre tenho epifanias e insights tomando banho. Porque, não sei, mas acho que é comum também a gente tomando banho, né? Do nada eu lavar o cabelo. Putz, se eu tentar aquele algoritmo daquele jeito, se eu tentasse fazer isso, é loucura, mas acontece. E eu nunca quero perder essa fluência de estar resolvendo problemas. E fazer. Porque isso é uma coisa muito legal. Então, um exemplo que eu dou cara, na pandemia eu estava numa casa de praia com a família da minha esposa, meu filho, e eu estava
todo mundo tava com muito tempo livre. Tava todo mundo trabalhando que nem louco, mas também com muito tempo livre. E a gente tinha uma piscina lá que vivia gelada, não sei no verão extremo, né, vivia gelada a piscina. E eu comecei a falar, cara, e se eu fizer uma. Comecei a ler, obviamente, né, não foi nenhuma ideia minha, mas comecei a consumir conteúdo no YouTube de pessoas que estavam fazendo aquecimento da piscina solar, com mangueira preta no telhado. Que tinha um sensor aqui, um não sei o que ali, que ligava tal, e fazia um motorzinho que fazia circular aquela água quente que estava na Mangueira. mangueira, ir para a piscina, captar, deixar mais algum tempo, chegava numa temperatura, jogava de novo. Cara, foi muito legal a experiência de resolver esse problema. Por acaso eu podia ligar ou não num Sonoff, né, numa automação. Sim, mas esse não é barato. O barato é você estar ali com o seu filho fazendo outras coisas e ele vendo aquilo lá funcionar. Outra coisa super boba, cara, eu tenho muita coisa automatizada na minha casa, né, de falar, faz isso, faz aquilo, e que muitas das vezes, cara, você vai ter que abrir, passar fio no conduíte, fazer um monte de coisa que é legal, mas você resolve um problema. Pô, é um problema elétrico, né, o neutro, a fase, muitas vezes você não tem conhecimento, você vai atrás do conhecimento e você está resolvendo um problema aprendendo coisa. Isso eu acho que é também legal. Então, tem o geopolítica? Tem, mas às vezes tem coisa dentro de casa que você pode resolver que é bacana, que como engenheiro, que a gente nunca deixa de ser, que é resolver problemas, vai te abrir. Eu sou um cara que tem meio. Eu acho muito curioso e admiro um pessoal que fala: nossa, eu passei o final de semana estudando um framework. Eu falo, não tenho vontade nenhuma de fazer isso, sendo sincero. Mas se você me dá um problema para resolver numa placa elétrica ou pensar num projeto de uma piscina, eu faço isso tranquilamente. Então independente do seu gosto. O gosto não se discute. Pode passar o final de semana estudando um framework ou resolvendo outra coisa. Como técnico, não perca essa vontade de resolver problemas, independente de qual tecnologia ele é, se é digital ou se é analógica, porque isso mantém a chama de pensar em resolver problemas na sua cabeça ativa e vai te ajudar por osmose em algum lugar. Isso é bacana. Perfeito. Lições incríveis. E para finalizar o nosso papo, de alguém que tô ouvindo você e que estava no sábado passado em cima da laje, entre um telhado ali de 40 centímetros, que eu não sei como que eu passei, passando fio ali e conhecendo como que está, mas que acho que tem muita lição diante de tudo que a gente trocou aqui, Danilo. E como que as pessoas te encontram, né, nas redes sociais? Onde que você está mais ativo? Onde que você está acessível aí? Eu acho que o melhor canal, eu não tenho Instagram, não tenho redes sociais, meu motivo é porque eu tinha, obviamente, né, aquele velho, aquele papo da nossa geração. Cara, acho que eu fui um dos primeiros usuários do Instagram, tinha bastante influência, mas por outro lado, eu percebi no final do ano passado, eu percebi que aquilo me consumia um tempo que eu não dispunha. Então, esse hábito que é você ficar ali no 5 minutos entre uma reunião ou outra, fazendo alguma coisa no Rio, para mim me consumia um tempo que era muito importante, que era, cara, às vezes o meu filho tá do lado e eu não perguntei para ele como é que foi na escola, se eu tô falando quanto eu amo ele, ou seja, é legal, distrai sua cabeça, por outro lado, para mim não funcionava. Sim. Então eu resolvi sair do mundo de redes sociais e focar em coisas que eu acho que são mais importantes, não que não seja importante para as pessoas, mas para mim, eu gosto muito de falar, Danilo Ferreira, não é a minha amostra da minha realidade, não é uma coisa que eu abomino, não. Faz se quiser, e se é útil para você, tudo bem. E tem tanto conteúdo legal, né, no Instagram, é útil, não é só bobeira, não é só dancinha. Tem muita coisa bacana, tem muita gente fazendo conteúdo sério, mas eu estou fora, só para responder a sua pergunta. Mas eu estou muito ativo no LinkedIn. Então, para me achar no LinkedIn é o linkedin.in/Danilo Ferreira ou um shortcut que eu encontrei que é danilo.in. Me acha lá, manda mensagem, tô super disponível e acho que eu tenho muito essa a utilidade, como ele é uma rede social profissional, eu acho muito legal o quanto a rede social deixou as pessoas alcançáveis, né? Antigamente você não conseguia mandar um e-mail, você não sabia se o cara ia ler ou não. Hoje em dia você consegue mandar uma mensagem e, pô, vai chegar ali na minha caixa. Eu não tenho cento e poucas mensagens que eu vou ler. Não, eu vou ler a sua mensagem, a gente vai trocar ideia. Então é mais fácil, preferi me concentrar no LinkedIn do que ter muita coisa espalhada. Então me acha por lá e a gente troca uma ideia que vai ser um prazer. Perfeito. Danilo, eu quero te agradecer.
Eu que agradeço. pelo Eu que papo. agradeço a oportunidade, cara. Muito legal. Foi incrível. Boas perguntas, inclusive, Márcio. Que fácil participar, cara, do podcast. Muito, muito bacana. Que bom, que bom. Fico grato. Tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui, você curtiu muito. Então, siga lá o Danilo, conecte com ele no LinkedIn. Tem muito conteúdo bacana. O Danilo é um cara muito acessível, mas e com experiência incrível, com passagens incríveis e que tem muito a somar. Li recentemente um texto que você postou, né, sobre tecnologia verde ali e tudo mais. Então, assim, tem muitos insights fantásticos e não só de um tema em específico. É tecnologia, mas é tecnologia em diversos aspectos aplicado. Então, Tem um, parabéns. até acabei esquecendo de falar, eu tenho daniloferreira.com, que é o meu lugar de artigos. Eu acabei não escrevendo mais artigos. Eu acho que também é aquele negócio, né? Você vai escrevendo e muitas vezes é engraçado. Coisas que você escreveu há 2, 3 anos atrás, você vê um pessoal curtindo e comentando, você fala, putz, cara, adoraria esse like pra continuar escrevendo, não tive, parei de escrever. Mas no daniloferreira.com, cara, tem muita coisa. E muita coisa genuína. Eu nunca escrevi como uma persona, sabe? Aqui eu como CTO. Eu sempre tentei escrever de uma maneira bem acessível e até minha esposa fala, cara, quando eu leio um texto seu, é você falando. Então, o principal ponto dos artigos que, se for servir para alguém sobre o tema que eu estou falando, não é daquela maneira acadêmica ou de uma revista. Cara, tento encarar como um bate-papo, com um viés ali de humor, o máximo possível, para que seja atraente para a pessoa que está lendo. Então, o LinkedIn e o daniloferreira.com também é uma maneira de consumir conteúdo meu. Perfeito, excelente. Obrigado, pessoal, a todos que nos ouviram até aqui. Se puderem avaliar esse podcast com 5 estrelas aí, like. Agora a gente está com um canal específico ali no YouTube. Isso vai ajudar o conteúdo do Danilo, o conteúdo da Impulso, a alcançar mais outras pessoas. É isso, pessoal, e até a próxima edição do Hightech. Obrigado, tchau. Muito obrigado por assistir mais um episódio do Hightech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do Hightech Podcast.